Então, vamos lá. Dando continuidade, então, ao nosso cronograma, onde nós estamos estudando as leis morais. Como nós já falamos algumas vezes, não basta apenas estudar o Evangelho de Jesus. Da mesma forma que nós não podemos apenas nos ater na parte filosófica ou científica da doutrina. É preciso que nós alcancemos a evolução através dessas duas asas. A do amor, sim, mas também a do conhecimento. Não adianta nada nós termos 500 trabalhadores mal informados ou sem estudo. É preferível termos 5 ou 10 com conhecimento, com responsabilidade e comprometimento. É esse o objetivo. Porque em algumas situações da nossa vida, boa vontade conta, é importante. Porém, conhecimento e informação é recurso e é ferramenta para que todos nós possamos melhor servir. E nada mais justo do que os benfeitores espirituais, a equipe espiritual responsável pelo nosso curso, nos orientando a direção a seguir. Então, nós estamos a caminho da luz, sem perder o Cristo de vista. E hoje nós vamos ver a lei de igualdade e a lei de liberdade. Pode parecer que muitas vezes são aí similares, são parecidos, mas nós vamos compreendendo que cada uma delas tem um significado muito amplo dentro daquilo que a doutrina espírita nos confere. Lei de igualdade. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim. Uma ressalva muito importante, não só na Bíblia, como na doutrina espírita. Sempre que faz referência ao homem, aqui, quando é uma forma generalizada, quando fala homem, em muitas, nós temos que entender humanidade. Temos que entender homem, reino hominal. Não é macho ou fêmea, homem, hominal. Perante Deus, são iguais todas as criaturas do reino hominal, portanto, os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol é luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Sim, o sol é para todos, para o pedófilo, para o criminoso, para o religioso, para o espírita, para as crianças, para os doentes, é para todos, para o rico, para o milionário, para aquele que está no trono, em todos os lugares, em qualquer situação que seja, o nosso mau humor, a nossa raiva, a nossa alegria, as nossas conquistas, não interfere nas leis naturais, porque aquilo que é de Deus não tem preferência e ninguém tem privilégio. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. As leis naturais. Todos nós saímos simples e ignorantes, saímos lá da criação do princípio espiritual que hibernou lá nos cristais, no reino mineral, avançando. Todos nós adquirimos e recebemos o livre-arbítrio. A partir daí, todos nós, então, somos considerados espíritos. Todos neste planeta passarão por dores, seja a dor evolução, seja a dor aprendizado, seja a dor reparação. E o sofrimento, esse é opcional, porque nós, de posse do livre-arbítrio, nós já estamos em condições de compreender que nós somos os bem-aventurados que choram, porque seremos consolados. Nós já sabemos por que choramos, sabemos a causa das nossas lágrimas.
Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Tanto que o Cristo nasce numa manjedoura. É uma lição de humildade, de simplicidade. Temos aqueles que nasceram em maternidades com berço de ouro. Temos aqueles que nasceram em verdadeiras suítes, palácios, grandes, né, construções, grandes edificações terrenas. Mas a forma com que nós chegamos a este mundo é da mesma forma para aquele casebre simples na comunidade, para aquele casebre simples lá no interior. Então, a forma como aqui nós chegamos é a mesma. A forma como nós deixamos o corpo físico também é a mesma para todos. A caminhada é que é diferente. A caminhada, os afazeres, as tarefas e os compromissos, isso diferem de acordo com as nossas necessidades. Mas quem tem precisa tomar muito cuidado para que amanhã não venha a sofrer abstinência. E quem não tem, aguarde o seu momento, porque terá, ou já teve e não soube aproveitar a oportunidade. Então, todos nós partimos de um mesmo ponto, com os mesmos objetivos, com as mesmas ferramentas, com os mesmos instrumentos. Agora, como cada um de nós está fazendo e o que estamos fazendo com as virtudes e principalmente com os dons que Deus concedeu a cada um de nós, isso é particular de cada um como individualidade que somos. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive a mais ou menos tempo, tendo feito maior ou menor soma de aquisições. Sim, Deus criou todos com as mesmas aptidões? Não. Todos nós, não é que Deus criou este ou aquele com aptidão. Se fosse assim, a teoria do Lúcifer, então, estaria aí em evidência. O Cristo já foi criado Cristo? Claro que não. Deus não veio derrogar a lei só porque era o Cristo. E Jesus não veio derrogar a lei. Então, o que acontece? Deus criou todos iguais? Sim, mas de acordo com as oportunidades, de como nós aproveitamos, essa situação é que vai tornando as nossas aptidões. Como nós lidamos com elas? Como aprendizado? Sem erro, não temos aprendizado. Erro não é pecado, erro é oportunidade de aprender. Quantas experiências são feitas até que possa ser apresentado um resultado final? Então, de acordo, mesmo num planeta de provas e expiações, como é o planeta Terra, nós temos espíritos aqui com 100 encarnações, outros com 120, outros com 150 encarnações. É só uma hipótese. Então, mas hoje, nós estamos todos no mesmo patamar evolutivo. Nem todos têm a mesma moral, mas dentro da evolução espiritual, estamos todos na mesma condição. Por isso, a colocação fantástica e poética de Carlos Drummond de Andrade. Somos todos iguais, mas somos todos diferentes. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que agem, vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhe dá aptidões diversas. Se nós recebêssemos um convite, todo o nosso grupo hoje, recebêssemos um convite para que nós pudéssemos escalar o Everest, mesmo com uma equipe preparada, com uma equipe que, sim, de sucesso, com todas as ferramentas, instrumentos e tudo.
nem todos nós chegaríamos ao cume, nem todos nós chegaríamos até a metade. Alguns talvez voltassem do primeiro ao aeroporto, outro nos primeiros 50 metros. Mas, quando nós fôssemos a segunda, a terceira, na quinta viagem, nós já teríamos uma ideia do que é o vento, o frio, a noite, as diferenças climáticas, todos os perigos que estão sujeitos. Então, é fazendo uma analogia do porquê de aptidões. Nada mais é do que experiências. O Cristo, quando esteve aqui entre nós, Jesus, os apóstolos, Maria, Simeão, João Batista, entre outros, todos esses espíritos, eles vieram, sim, de outro orbe. A Terra estava ainda em processo de formação, saindo de primitivo para um mundo de provas e expiações. Mas eles já tinham, sim, né, outras experiências em outros orbes. É isso que precisa. Então, é isso que está falando. Não é privilégio, mas alguns aproveitam mais as oportunidades. Alguns conseguem tirar muito mais das oportunidades do que outros, até por desconhecimento. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios divinos, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que seria do nosso planeta, o que seria de São Paulo, vamos dizer, que está mais próximo de nós? O que seria de São Paulo se todos nós fôssemos médicos? O que seria de São Paulo se todos nós fôssemos lixeiros? O que seria de São Paulo se todos nós fôssemos motoristas de aplicativo, se todos nós fôssemos operadores do metrô, se todos nós fôssemos ascensoristas? Então, essa variedade de aptidões é que fazem o conjunto, e é o conjunto que movimenta o planeta. São as diferenças, são as desigualdades das aptidões. A moral precisa ser sempre a mesma. O nosso desenvolvimento espiritual está na razão direta da nossa moral. Enquanto isso, nós vamos desenvolvendo as forças físicas e intelectuais. À época de Moisés, as pirâmides foram construídas com aquelas pedras gigantescas. Como se movimentavam? Animais, milhares de escravos ali, puxando os próprios hebreus. Hoje, já não tem mais essa necessidade dessa força bruta do desgaste do corpo físico. Hoje nós temos máquinas, invenções, hoje tem ferramentas e conseguem construir em tempo muito menor, em tempo recorde, e principalmente sem desgastar o aparelho físico. Mas tudo isso é fruto o quê? De bilhões, de milhões de anos. Então, aptidão, dom, conhecimento e prática desse conhecimento não é e não se adquire da noite para o dia. Tudo isso é um processo e não um milagre. O que um não faz, outro fará. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Todos nós somos importantes. Muitos não cumprem as suas funções, deixando sobrecarregar o próximo. Isso acontece desde dentro do lar, até nas empresas para quem trabalha profissionalmente, em todos os setores da nossa sociedade. Aquilo que você não faz, você obriga, acaba o outro a fazer. Posso jogar o lixo na rua porque tem o gari que vai varrer. Não é o coveiro, ele está lá. Precisa exemplificar mais do que isso? Sim,
Então, mas por que custa nós colocarmos o lixo na lixeira, colocar o lixo no dia correto lá fora? Ah, mas o coveiro precisa trabalhar. Mas vamos erguer a mão lá na estação da Sé, 6 horas da tarde, e perguntar quem quer morrer, porque os coveiros vão ser dispensados. Ninguém quer. Então, mas é assim que funciona. O que um não faz, o outro fará. Isso funciona, como dissemos, dentro de casa. Se você não lava o copo, o garfo, a faca, se você não pendura a toalha que você acabou de sair do banho, alguém vai ter que fazer isso. E esse mau exemplo, muitas vezes, começa nessas pequenas e simples tarefas cotidianas. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Seria, se Kardec fosse um pouquinho mais desconhecesse, né, o mundo, mas ele como catedrático, como um homem de ciência, mas seria como se dissesse, quer dizer que o Cristo, sendo da esfera crística, quando ele veio aqui para a Terra, ele conservou as suas faculdades adquiridas, mesmo sendo, então, um mundo ainda primitivo, porque foi ele que trouxe esse código da maioridade espiritual da Terra. Foi a vinda do Cristo que promoveu o planeta Terra de primitivo a provas e expiações. A pergunta de Kardec é, nessa descendente, quando o espírito vem para um mundo inferior, ele mantém as suas faculdades? Sim. Já dissemos que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um envoltório mais materializado ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Francisco de Assis é um grande exemplo dessa situação. Era um espírito que estava já em um outro orbe mais avançado que a Terra, quando recebe o chamado do Cristo para aqui estar. Tanto é, ele escolhe, sim, o corpo dele, a exemplo do Cristo, é o corpo material, a diferença é dos elementos onde cada um buscou ali a complexão física necessária. O Cristo, da parte mais quintessenciada, mas Francisco de Assis ficou na faixa intermediária, mas não era igual ao nosso. Por isso, não tinha necessidade de café da manhã, almoço, café da tarde, janta e ceia, como nós temos. O corpo é só o sustentáculo para o espírito. Então, o espírito, quando está nessa condição já de adiantamento moral e espiritual, quando ele vem a um planeta inferior, muitas vezes, para ele solicita. Por quê? É uma prova, é uma oportunidade de auxílio, de desenvolver outras aptidões, ao mesmo tempo em que se coloca à disposição do Ser Supremo para que possa, então, fazer avançar aqueles com quem ele vai conviver. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais evoluídos pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. As necessidades são de todos, mas nem todos têm as mesmas necessidades. Assim é que nós vamos tendo essas várias profissões, esses vários setores de desenvolvimento, onde se aplica a lei do trabalho e a lei do progresso que vimos anteriormente. As criaturas vão se auxiliando, vão se amparando, vão socorrendo,
vão aí interagindo umas com as outras, sem esquecermos a parte de amor, de fraternidade, que faz parte da nossa caminhada. Então, não é questão de inferior, é de superior. É uma questão de necessidade. É isso que todos nós precisamos compreender. Os professores seriam, aqui para muitos, os professores seriam, então, mais evoluídos? Os professores têm mais conhecimento e mais informação do que os alunos. Então, eles estão fazendo aqueles que estão na condição de alunos avançar com conhecimento e com informação. Muitas vezes, até com educação e respeito, porque estão suprindo a necessidade que muitas vezes eles não encontram nas famílias consanguíneas ou no lar, onde é uma reunião de espíritos reunidos pela misericórdia divina. Então, essa lei de caridade que deve nos unir é respeitarmos qualquer que seja, onde e como esteja o nosso irmão. Sempre lembrando, o que nós podemos fazer para auxiliar, amparar ou socorrer dentro daquilo que se faz necessário. Há quem pense que a solução para todos os males sociais estaria na igualdade absoluta das riquezas. No entanto, esta igualdade é impraticável, pois seria logo rompida pelas circunstâncias. Então, é o que ele está dizendo. Ah, mas tem uns com muito dinheiro, tem outros com pouco dinheiro e tem alguns sem dinheiro algum. Ah, a riqueza está concentrada numa faixa de 5% da população. Não importa, o dinheiro não é deles, eles são apenas usufrutuários. Mas vamos pegar o dinheiro hoje que circula no mundo e vamos dividi-lo igualmente, equitativamente entre todos, a equidade. Não adianta, nós vamos fazer isso às 7 horas da manhã, quando for 9 horas da manhã, já tem alguém que está em dinheiro a mais, já tem gente que não tem dinheiro algum, já tem gente que se aproveitou das circunstâncias. Por quê? É as aptidões, é o conhecimento, é a necessidade de cada um. Se nós estivermos com fome, por exemplo, o que adianta você ter ouro se você tem fome? Não dá para se alimentar do ouro. Então, um pedaço de pão, qualquer que seja o alimento, sempre falando de pão em termos de alimento material. Mas é muito, para quem está com fome e prestes a desencarnar de inanição, é muito mais valioso do que qualquer ouro, do que qualquer prataria ou mesmo qualquer pedra preciosa. Então, é as necessidades e não é o dinheiro que vai fazer com que isso ocorra da mesma forma. A maior chaga social não é a desigualdade das riquezas, mas sim o egoísmo, que deverá ser combatido para pôr um fim aos males sociais. A chaga social, essa desigualdade das riquezas, miséria, pobreza, simplicidade, tudo isso está ligado à nossa deficiência moral. Tudo isso é fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Esse, sim, é o mal a ser combatido, não o dinheiro. Por quê? Aqueles que muito têm dinheiro, por exemplo, ele pode construir fábricas, pode construir escolas, hospitais, pode oferecer a oportunidade de empregos em vários departamentos, em várias áreas. Então, não é o dinheiro. Quem tem muito é porque tem muita responsabilidade. Quando usa a fortuna, o dinheiro, os bens materiais em benefício próprio, aí está o mal, porque aí você tem egoísmo, aí você tem orgulho e, principalmente, ganância e cupidez. A riqueza e a miséria são provas escolhidas pelos próprios espíritos. Não se pode atribuir maior dificuldade a uma ou a outra.
pois ambas constituem uma prova mais ou menos difícil de suportar, de acordo com a elevação do espírito que as experimenta. Quando Jesus disse bem-aventurados os pobres no espírito, ele não está falando de miséria material, ele não está falando de miséria financeira. Quando Jesus diz bem-aventurados os pobres em espírito, ele está falando daqueles que não têm a necessidade da ostentação, mas reconhecem e sabem que cada um tem aquilo que é necessário para avançar espiritualmente. Por outro lado, as dificuldades são menores, porque as tentações são menores. O dinheiro, ele vem acompanhado de muitas situações que as pessoas, às vezes, os espíritos, nas suas más tendências, não conseguem discernir. Exatamente por quê? Porque a riqueza embota, os valores materiais dá ali uma capa, uma máscara, a falsidade, a hipocrisia, a traição, o adultério, os vícios, tudo isso são tentações que as pessoas, muitas vezes, é porque tem ali. Então, como não tem preocupações com o que vai almoçar, como não tem preocupação com um boleto, com o que vai pagar, porque o dinheiro flui fácil, então essa facilidade que o dinheiro proporciona, muitas vezes levam as criaturas a perder uma encarnação. E daí, no plano espiritual, então, quando estão planejando uma nova encarnação, elas solicitam que venham em uma vida mais simples, com dificuldades, exatamente restrições. Então, essa situação de pobreza é um freio às nossas más tendências, enquanto para muitos a riqueza experimental, ela é a causa aí de muitos séculos e séculos, muitas vezes, no vale de lágrimas, de dores e de ranger de dentes. Se, por um lado, a miséria pode alimentar a revolta, por outro, a riqueza pode conduzir a todos os excessos. Quanto mais rico o homem for, mais obrigações tem a cumprir e mais meios para o fazer. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de sua riqueza e poder. Recursos capazes de despertar todas as paixões que nos prendem à matéria, se mal utilizados. A nossa querida amiga e instrutora Ivone do Amaral Pereira, ela relata no Memórias de um Suicida, entre aqueles que foram resgatados junto com o Camilo e o Mário Sobral, um deles, então, ele quando vai reencarnar, ele diz que quer vir numa vida simples, porque ele dilapidou toda a fortuna da família ali no jogo, na jogatina, e principalmente na vida útil, né, na vida noturna. Então, quando ele está preparando o seu retorno à carne, ele fala que quer vir numa vida simples, de operário, para não sofrer as tentações. E o amigo, o mentor espiritual dele fala, não, você tem conhecimento e você sabe lidar, você já fez isso, você vai reencarnar, você vai ter dinheiro, você vai ter fortuna novamente, e você vai sim, você vai construir asilos, você vai construir abrigos e vai acolher a todos aqueles que são abandonados, principalmente as crianças. Então, não é que todo aquele que hoje vive com parcos recursos é porque foi um milionário. Não, da mesma forma que não é dentro dessa mesma moeda. Tudo aquilo que nós adquirimos, como falou, são os recursos, são os dons, são aptidões. Não é porque você errou nessa que você vai vir sem esse dom. Quer dizer que o médico que fez aborto
Quer dizer que o médico que fez mau uso da medicina, ele vai vir aqui simplesmente para ser abortado? Não é assim que funciona. Ele vai vir como médico novamente e vai vir com o dom da mediunidade de cura e não vai cobrar para que possa fazer a devida reparação. Mas não vai jogar no lixo todo um conhecimento e anos de estudo onde a espiritualidade o preparou. É esse o sentido de que nós devemos corrigir as paixões. Homem e mulher são iguais perante Deus, pois este concedeu a ambos a faculdade de progredir e a consciência do bem e do mal. Se a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem, é porque as funções que lhe cabem são diferentes. Que bela lição, né? Hoje, nossa, não precisava, não sei por que tanto debate e tanta discussão, tantos amigos rompendo esses debates de homem e mulher, onde tem machismo, machista, onde tem feminista, feminismo. Gente, é só observar a lei divina, é só observar os ensinamentos de Jesus. Não é a questão de que não tem mulher pedreiro, não tem mulher na plataforma, não tem mulher aqui, não tem... mas não tem homem, o homem não pode dar à luz, o homem não pode... Cada um com a sua função, cada um dentro do seu papel, mas nós somos iguais. Espírito não tem sexo, espírito tem sexo, espírito não tem genitália, espírito tem sexo sim. Quer dizer que quem é homem morre, chega lá, simplesmente vira o quê? Um ser agênere? Claro que não. O que nós precisamos compreender dentro dessa igualdade é a forma como fomos criados. Homem e mulher é de acordo com aquilo que nós precisamos passar, o que é melhor para a nossa evolução. A fragilidade feminina não a coloca de forma alguma dependente do homem, pois a força serve para proteger o mais fraco e não para escravizar. Precisávamos colocar isso como um aviso, né, em um outdoor em cada esquina. Fragilidade feminina não significa dependência, da mesma forma que emancipar, conhecer, desenvolver e principalmente galgar os degraus das conquistas e das vitórias terrenas, isso não oferece a ninguém o direito de escravizar o mais forte, o mais fraco. Então, caminhando lado a lado, nós vamos compreendendo as nossas necessidades. Pelo fato de possuírem funções diferentes, não quer dizer que a função de um é mais importante que a do outro. Ambos se complementam. Assim se pode concluir que o homem e mulher devem ter igualdade de direitos, mas nem sempre de funções. Olha a colocação do Emmanuel. Assim se pode concluir que o homem e mulher devem ter igualdade de direitos, mas nem sempre de funções. Todo privilégio concedido a um e ao outro não é contrário à lei de justiça. Quanto às funções, cada um deve ocupar um lugar determinado. É isso que é difícil, às vezes, colocar na cabeça das pessoas. Tem certas funções que somente a mulher pode desenvolver, assim como tem determinadas funções, determinadas tarefas que só o homem é capaz. Mas isso não faz um do outro melhor. Quando nós lemos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, na parte, se não me engano, do capítulo 5 ainda, quando fala dos duelos, aí fala assim, os duelos já foi uma coisa lá atrás. Os duelos existem até hoje, só que de forma diferente. Os duelos a que Kardec se referia, falava de armas de fogo, de armas brancas, armas que tiravam vidas. Os duelos hoje são verbais. Os duelos hoje são quem é melhor, quem é mais importante, quem ganha mais, quem aparece mais. É esse tipo de situação que criam todas essas divergências
no mundo e na sociedade atual. Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou-a ao mesmo tempo de uma maior sensibilidade, relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Por esse último parágrafo aqui, nós poderíamos compreender. Então, aquele espírito vai reencarnar sempre como homem, desde o seu nascimento, desde a sua criação por Deus. Ele só vai encarnar como homem. Como que ele vai compreender essa sensibilidade? Como ele vai compreender essa suscetibilidade, esse carinho e todo esse afeto que é próprio do ser maternal? É próprio da condição em que nós hoje conhecemos, porque se ainda não temos filhos, aqueles que não têm, nós somos filhos, nós estamos filhos. Então, é uma oportunidade de desenvolver essa parte chamada sensibilidade. Por outro lado, a força física, às vezes, se faz necessário. Hoje, já não tem mais tanta importância nem tanta relevância. Então, não é isso que difere. Mas cada um desempenha aquilo que está ao seu alcance, aquilo que se propôs dentro da sua reencarnação. Façamos a nossa parte, enquanto cristãos, preocupando-nos, sim, com a nossa evolução pessoal e espiritual, mas também enxergando o próximo, colocando-nos no lugar do próximo, auxiliando e amparando ao próximo. Nós só vamos avançar moralmente, nós só vamos desenvolver as virtudes inatas que nós temos, paciência, tolerância, caridade, piedade, se nós olharmos para o próximo. Se nós ficarmos isolados, se nós ficarmos confinados, nós não vamos desenvolver a caridade nem a fraternidade. Então, isso mostra a importância quando o Cristo resume os mandamentos em 2. Amar ao próximo é o caminho, é a direção. Sem o próximo, nós não conseguimos adquirir as virtudes necessárias para passar pela porta estreita. Não nos façamos cegos, surdos, insensíveis ao sofrimento alheio. Jamais nos esqueçamos de que a referida divisão do pão e do peixe, de que a caridade para com as demais criaturas, resumem importantes lições ensinadas pelo Cristo. A multiplicação dos pães não é milagre. Não é se tem peixe no deserto, se tem farinha, se tem fermento no deserto. É o compartilhar, é o dividir, é fazer ao outro, alimentar a sua fome, saciar a sede daquele que está ao nosso lado. Então, esta é a nossa parte. Por quê? Porque o próximo é o nosso igual. É essa a lei de igualdade. Lei de igualdade não é se é homem, mulher, se é adulto, se é criança, se é isso. Não, não é isso. Igualdade é termos as mesmas necessidades e os mesmos objetivos em situações diferentes. Ao Espiritismo cabe uma grande responsabilidade, ou seja, a de auxiliar o pensamento do homem a fim de que se liberte das paixões materiais e o conduza à conquista dos bens espirituais, o único que poderá levar ao partir para a vida dos espíritos. Lá não vai perguntar nosso CPF, lá não vai perguntar o nosso RG, lá não vai perguntar nossa conta no banco, se tinha cofre, nada. Única coisa que se pergunta quando chegamos ao mundo espiritual: qual o bem que você fez pelo próximo? Nem se nós evoluímos, se nós aprendemos, nem isso vai ser perguntado. A pergunta número 1 do questionário
para entrar na espiritualidade? Quanto de bem, quanto de caridade, a quem você ajudou, ao quem você auxiliou? Aí, não adianta falar, não tive tempo, eu dava aula, eu fazia palestra, eu tinha filho, eu tinha neto, eu tinha vários empregos. Ninguém está perguntando isso. O São Pedro não vai nem deixar falar. Ele quer saber quanto de bem nós fizemos, quanto de amor nós compartilhamos, que benefícios nós levamos àquele que caminha conosco. E o Espiritismo é essa doutrina consoladora e esclarecedora que nos auxilia e nos ampara. Enquanto eu tomo água, alguma pergunta a respeito da lei de igualdade? Seba, antes que alguém pergunte alguma coisa, você está sem o vídeo. Mexe no mouse aí e abre a sua câmera de novo. Espera aí. É isso, agora voltou. Pode falar, Johnny. Então, tá bom. Seba, então, nesse pormenor, não é pormenor, né? Nesse caso, a mulher, ela sai muito mais adiantada pelo fato de ela gerar a vida, né? Perante Deus. Ela tem essa... ela é igual, tudo bem, mas ela é mais importante. Eu penso assim, ela é muito mais importante perante Deus porque ela gera a vida. Não, mas nós não podemos considerar assim, não. Senão Deus teria privilégio. Senão Deus estaria dando uma preferência. Porque, na realidade, o espírito, ela não é mulher. Ela está mulher. É uma responsabilidade assumida. A doutrina espírita, o André Luiz, no Mundo Maior, e também no Missionários da Luz, no Mundo Maior, se não me engano, é no capítulo 11. No Missionários da Luz, eu não lembro direito se é o 13 ou é o 17. Mas ele fala da responsabilidade em que é a maternidade. Só que a maternidade, sem o homem não existe maternidade. Então, hoje, a condição feminina é uma responsabilidade que ela assumiu. Mas isso não faz dela um ser diferenciado. Isso é muito... Às vezes, essa coisa que tem relacionado por causa de Maria e tudo mais. Maria, sim, é um ser, né? Claro que é um espírito evoluído, escolhido pelo Cristo, mas devido à sua evolução espiritual, e não por questão de ser privilégio. Porque se assim o fosse, todos os espíritos iam querer nascer mulher. Nem todas as mulheres são mães. Aqui, quando ele fala de algumas situações e tem muita mulher que não é mãe e sabe o que é carinho, sabe o que é amor, sabe o que é sensibilidade. São formas diversas de viver, são formas diversas de apresentar aí como nós estamos absorvendo essas situações. Mas o fato de ser mulher não é nenhuma prerrogativa ou um privilégio, uma preferência que lhes garanta um bônus especial, tá bom? Ok, obrigado. Agora, o peso que é colocado, eu vou dar um exemplo, se qualquer pessoa depois da aula, a gente pode até falar depois, mas igual o caso. Quando se fala de aborto, por exemplo, só para você se situar, tá, Johnny? Mas não é que é também direto para você. Por quê? A criminalização e tudo que é relacionado ao aborto, uma carga maior recai sempre sobre a mulher. Recai sobre a mulher aqui na sociedade terrena, na lei humana, aqui entre nós, a ética, a moral, as convenções do mundo em que nós vivemos. Mas o pai, aquele que contribuiu para a gravidez, ele tem responsabilidade tanto ou até maior, se ele incentiva ou se ele é a causa do acontecimento. Você entendeu?
Então, não existe, não tem como existir o aborto se você não tiver. É igual a mulher adúltera. Não tem como, lá em Jesus, não tem como você ter a mulher adúltera sozinha. Então, se teve a mulher adúltera, tinha um adúltero ali. Não tinha como ela cometer o erro sozinha, você entendeu? A mesma coisa é aqui. Então, é essa situação em que leva. Sabemos que tem reparações, que tem reajustes e tem reconciliação. Mas não existe, não podemos jogar todos na vala comum. Devem ser analisados individualmente, tá bom? Obrigado, Seba. Então, vamos lá. Vamos prosseguindo e agora nós vamos falar da lei de liberdade. O desejo de ser livre é inato. É tão inerente à criatura que se pode dizer que faz parte da herança divina concedida desde a sua criação. A busca da liberdade no ser humano é tão natural como é a busca da luz pela planta. Façam essa experiência. Você coloca qualquer planta dentro de casa ou mesmo no quintal, num determinado local, você vai ver que ela vai crescer sempre buscando o sol. Mas buscando o nascer do sol. Por isso que ela cresce sempre nessa direção. É a luz que ela está buscando. Assim somos nós. Fomos criados simples e ignorantes, mas fomos criados livres. O que nos prende, o que nos algema, são os vínculos da nossa caminhada de desenvolvimento. É seguramente o anseio pela liberdade um dos impulsos mais fortes dentre os experimentados por todos os que têm a capacidade de sentir. Muitas vezes nós precisamos dessa prisão, dessa restrição, para compreender o verdadeiro sentido de liberdade. Então, todos nós compreendemos, nós até não entendemos toda a complexidade do que significa ser um ser livre. Basta, aí nós temos que buscar socorro e auxílio no Evangelho, porque Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade os tornará livre. Ou seja, qual deve ser, então, a nossa maior busca? A busca da verdade. E nós só vamos encontrar a verdade se nós adquirirmos sabedoria, uma das virtudes hoje mais difícil que nós ainda almejamos. 2000 anos que se passaram desde as pregações de Jesus, se houvessem sido postos em prática os ensinamentos do seu evangelho, o homem teria aprendido que a sua liberdade termina exatamente onde começa a do seu próximo, e que não lhe é lícito impor ao outrem aquilo que não quer para si. Ou ao outrem, depende muito da pronúncia de cada um, tá? Então, 2023 anos atrás, Jesus, a manifestação divina do amor, Jesus, o amor em forma humana, ele veio aqui e nos mostrou o significado de ser livre. E muitas vezes nós podemos buscar até na filosofia socrática, porque Sócrates dizia, né? Ele disse para os juízes que o prenderam: vocês não conseguem me prender, vocês não podem me prender, vocês estão prendendo o corpo, vocês estão aprisionando o corpo, mas o meu pensamento e as minhas ideias são livres, e isso ninguém pode aprisionar. Então, é esse respeito para com o próximo, aquilo que nós queremos para nós, aquilo que nos incomoda, a situação que o outro muitas vezes nos coloca, quando é conosco nos incomoda, mas quando somos nós que incorremos neste erro, nós vivemos arrumando desculpas e justificativas para os nossos atos. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de agir.
Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina ou uma marionete. Sim, não é desse sentido. Nós adquirimos, depois da vida, o livre-arbítrio é a maior dádiva divina para nós, espíritos criados à imagem e semelhança do Pai. Então, é exatamente por causa do nosso livre-arbítrio que nós temos as desigualdades e todas essas diferenças num planeta de provas e expiações. Mas, sim, o homem, nós temos, sim, Deus, não é que Deus está presente, mas é livre-arbítrio, mesmo que seja um livre-arbítrio parcial, porque, na realidade, nós não sabemos o que pedir. Basta vermos, sábado estava todo mundo reclamando do calor escaldante que estava. Hoje, já tinha muitas pessoas reclamando do vento, reclamando do frio da manhã e tudo. Nós não sabemos ainda o que queremos. Então, como podemos fazer uso absoluto do nosso livre-arbítrio? E outra coisa, livre-arbítrio, quando nós escolhemos reencarnar, quando estávamos no nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos gênero de provas. E aqui chegamos. Na metade do caminho, quando a cegonha já estava cruzando os mares, nós vamos querer dizer, olha, eu não quero mais. Não, agora você tem que ir. Não tem como querer, porque agora seu livre-arbítrio está interferindo no livre-arbítrio dos demais. E isso se aplica em todas as circunstâncias da nossa vida. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objetivo. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. A criança, ela quer divertir, se alimentar, falar com os amigos, ela não tem nenhuma responsabilidade, não é escrava do relógio, não tem muita noção do tempo e, principalmente, conscientização dos seus atos. Criança, aí falando até 5 anos. A mesma coisa somos nós. Lá nas nossas primeiras encarnações, a nossa preocupação era com o quê? A preservação da espécie, a lei de conservação, o desenvolvimento ali do planeta, nós ainda vivendo em cavernas, depois é que passamos a civilização, depois ainda nômades vivíamos atrás da água, depois é que nós aprendemos a ser nômades ali com as primeiras culturas de agricultura. Então, esse livre-arbítrio, ele é relativo às nossas necessidades, mas principalmente com os conhecimentos que nós adquirimos ao longo da nossa jornada evolutiva. Jesus foi acusado e condenado por ensinar que somos todos livres e que perante Deus todos temos o mesmo direito. A lei judaica, que conferia alguns privilégios, a Torá, né, no seu Pentateuco, o Gênesis, o Êxodo, Deuteronômio, o Levítico e o Números, que são os livros do Pentateuco, então, ali eles entendiam que aqueles que tinham os bens materiais, aqueles que gozavam da saúde, aqueles que tinham a harmonia e o equilíbrio em seus negócios, nas suas situações familiares, isso era um prêmio de Deus, isso era uma concessão divina, enquanto as doenças, aqueles que passavam as dificuldades várias da época, até mesmo a situação de escravo, eles entendiam que era um castigo divino. Nós sabemos que não existe o castigo, nós sabemos que existe uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito. Mas desde aquela época, desde que o mundo é mundo, se aplica. Quando os apóstolos perguntam a Jesus se aquele homem está cego, se foi ele que errou
ou se foi os seus pais, Jesus deixa bem claro, nem ele e nem seus pais. Ele está assim para que nele possa se manifestar a misericórdia divina. Ou seja, Jesus está dizendo que ele traz aquela relação de deficiência visual do seu pretérito, de como era a sua vida na encarnação passada. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turvada por uma causa qualquer, e desde então já não tem mais liberdade. Então, aberração das faculdades, aquele escritor que só escreve termos pejorativos, que vai por algumas determinadas direções da sua escrita, do conteúdo daquilo que ele está passando como mensagem. Então, tudo isso serve àquele engenheiro que faz um mau uso do conhecimento, do seu estudo, como em qualquer situação, como em qualquer habilidade que a criatura esteja. Qualquer que seja o professor que passa uma informação errada, o instrutor, o palestrante, o sacerdote, o bispo, o pastor, o papa, o cardeal, qualquer um que passa uma informação errada, que dissemina uma mentira, todas essas criaturas estão fazendo uma aberração da sua faculdade. E isso nós sabemos as consequências inevitáveis que isso lhe trará. Não sabemos, não cabe a nós julgarmos, mas sim compreender. Essa aberração constitui, muitas vezes, uma punição para o espírito, que, porventura, tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, e tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Mau uso das faculdades, mas o mau uso dos bens divinos colocados aqui sob a nossa responsabilidade. Uma vez que nada nos pertence, uma vez que nada é nosso, nem mesmo a vida, porque Deus dá, Deus tira a hora que Ele quiser, não a vida aqui, na matéria, porque nós não vamos, enquanto espírito, nós não morreremos, mas nós colhemos somente aquilo que nós plantamos. Se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E aqui serve para aqueles que gostam muito de se referir a familiares, amigos, quando a gente fala de idiota. Nós aprendemos na doutrina espírita que as palavras têm peso, que as palavras, a conotação delas vem carregada de magnetismo e de energia. Idiotia é uma doença. Então, muito cuidado quando se referir a alguém chamando-o de idiota, assim como a imbecilidade. O idiota e o imbecil é alguém que precisa de oração, de vibrações, é alguém que um dia fez mau uso do seu livre-arbítrio. E agora ele cumpre a aberração necessária dentro da reconciliação com a lei divina que se faz necessário. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Mais uma vez, seria a época de Moisés, que não é de Moisés a lei de Talião, sim, o olho por olho, dente por dente, sim, o causa e efeito, ação e reação. O espírito é imortal. Errou hoje por falta de conhecimento e de informação. Vai à espiritualidade, à erraticidade, aprende e volta para reparar a falta e o erro e reconciliar com a lei divina.
Não é que eu vou ter que reparar com a mesma pessoa, com o mesmo espírito com quem eu errei. Não, nós vamos reparar onde se fizer necessário. Por quê? Nós precisamos reconciliar com a lei divina. E a reparação, existem outras formas e outros lugares, outras situações que nos permitem assim agir. Entretanto, há muita confusão entre liberdade e libertinagem. Quantos, em nome da liberdade de expressão, agridem outras pessoas através do mau uso da palavra? Nós acabamos de passar por um processo eleitoral. Quantas famílias, quantas discussões, quanta discórdia, quanto atrito, quantas amizades, quantos laços familiares, sanguíneos foram rompidos exatamente por causa de ofensas descabidas, palavras que depois que são proferidas, não mais se consegue reparar. E o que dizer daqueles que, noite adentro, no pretenso uso da liberdade, desrespeitam o direito ao sono de outras pessoas? E poderíamos aqui colocar quem gosta de ouvir o som alto, quem gosta de soltar fogos de artifício porque o seu time fez um gol para celebrar isso, para celebrar aquilo, esquecendo das pessoas hoje doentes, acamadas, crianças, idosos, aqueles que, sim, trabalham e têm que levantar cedo. Então, não é só essa questão do sono. Nós, muitas vezes, e no direito da nossa liberdade, nós extrapolamos em relação aos demais. Quantos, usando a liberdade de dirigir o seu carro, não imprimem velocidade excessiva, pondo em risco a vida de seu semelhante? Ah, mas aqui o velocímetro do meu carro está marcando 220. Está dizendo uma potência, mas existem convenções, existem, sim, aquilo que foi condicionado dentro daquilo que foi. Não é porque está marcando 220 que você tem que andar a 220. E se às vezes acontece um acidente, se a criatura fosse apenas ela, o prejudicado, mas muitas vezes acaba levando, dentro da nossa concepção, tragédias, causando muito malefício a outras pessoas. Deus não erra, Deus não se engana. Porém, a criatura consegue retornar ao mundo espiritual com muito mais bagagem do que a pequena válise que ele trouxe quando aqui chegou. Uma sociedade que cultiva os ideais de liberdade tem o direito de encarcerar alguém? É uma pergunta que muitas vezes nós, como espíritas, nós, como os religiosos das demais religiões, as pessoas que visitam, né, aí as cadeias, presídios, os cárceres. Por quê? Se todos nós somos livres, se todos nós somos criados livres, se a lei de liberdade é uma lei divina, é uma lei natural, então a sociedade tem o direito de prender alguém? Essa atitude pode ser vista como a defesa do direito de outras criaturas, prejudicadas pelo mau uso da liberdade daquele que ainda não aprendeu a viver livremente. É a coletividade sobrepondo a individualidade. Essas criaturas são tiradas e colocadas em restrição exatamente porque não observaram os direitos dos outros, simplesmente abusaram do seu livre-arbítrio, da sua liberdade. Como elas estão causando transtorno, a lei civil consegue punir. As leis humanas conseguem alcançar algumas faltas, mas muito mais aquelas que atingem a coletividade. Mas aquelas que são pessoais, quando está prejudicando somente a si, vamos dizer, a lei humana muitas vezes não alcança. Mas quando essas criaturas são retiradas do meio da sociedade, é exatamente
para não contaminar o todo. E todos também têm o direito de defesa. É aqui que entra o conhecimento, é aqui que entra a força. Quem tem conhecimento, quem tem a informação, quem tem o poder, quem tem a autoridade, deve zelar por todos aqueles que estão em condições de tutelados. São poder, são aí as ordenanças humanas em prol de uma coletividade. O exemplo maior a respeito do uso da liberdade foi dado por Jesus, que nunca invadiu a área de decisão de quem quer que fosse. Ele foi, sem sombra de dúvida, o espírito que mais respeitou a liberdade do próximo, nunca impondo nada a ninguém. Não tem nenhuma passagem do Novo Testamento onde Jesus diz que devemos fazer isso ou aquilo. Jesus exemplifica, Jesus educa, Jesus mostra, mas deixa a cargo de cada um como se proceder com aquele ensinamento que ele passou. Seus ensinamentos sempre foram lançados como sementes do bem e da verdade, sem a exigência de que as criaturas os assimilassem imediatamente e se modificasse da noite para o dia. Por sentir em profundidade essa postura do mestre, é que Paulo de Tarso disse: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas essa colocação aqui é muito interessante, quando ele fala: em momento algum, Jesus exigiu que nós modificássemos da noite para o dia. Não é porque era o Cristo, não é porque é o nosso diretor angélico, não é porque é aquele que foi enviado por Deus. Não. Jesus sabe do processo. Jesus conhece ainda a nossa infância espiritual. Então, ele sabe das dificuldades que nós temos com regras, com normas, em obedecer. Mas tudo tem o seu tempo. Quando nós estamos atrasando a coletividade, nós somos retirados do contexto. Agora, errar é preciso ter sempre em mente. Qualquer que seja o erro, é uma vez só. Errou. Falta de conhecimento, falta de informação, não tinha consciência. O mesmo erro, outra vez, já é opção. A criatura errou por opção, errou porque quis, porque ela já sabe das consequências e do desdobramento do seu erro anterior. Então, se fez novamente, fez consciente e com racionalidade. Quantos se dizem livres e são escravos morais? Tudo isso em nome da liberdade de escolha. A ética. Muitos vivem de acordo com a sociedade. Muitos vivem para se exibir. Muitos vivem para se mostrar. É a chamada hipocrisia ainda dominante no meio em que nós hoje nos encontramos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com tal afirmativa, o mestre certamente nos quer dizer que a verdadeira liberdade é aquela do espírito, nascida da compreensão, do entendimento das leis da vida. Pois à medida que o espírito conhece a verdade, aprende a usar a sua liberdade com sabedoria, em consonância com os princípios de respeito e liberdade ao próximo. Então, nós estamos numa caminhada contínua. A vida não dá saltos, o aprendizado não é degrau, é uma rampa contínua, onde muitas vezes nós até ficamos estacionários, mas o nosso objetivo é sempre seguir em frente. Assim como nós aprendemos, admiramos e gostamos da nossa liberdade, nós temos que estender ao próximo o mesmo benefício e a mesma compreensão.
O ser humano, por falta de uma visão mais profunda da vida, está sempre tentando usar a sua liberdade em detrimento do direito do seu próximo. Ah, mas tão difícil, né? Por que uma falta de visão mais profunda? Por que tentando usar a sua liberdade? Nós falamos em outras situações, quando você atravessa fora da faixa, quando você para numa vaga que não é para você, quando você paga numa vaga que está lá reservada para idoso, para gestante, para deficiente, para autista, para isso ou para aquilo, quando você não dá a preferência, quando você entra numa fila preferencial, você vai lá e entra, sendo que você está com pleno vigor, quando você reclama daqueles que conquistaram, não é um privilégio, mas que conquistaram, né, essa prerrogativa, eles estão ali porque conquistaram, mas nem precisava. A lei divina, é claro, é amar ao próximo, é entender a necessidade dele. Então, mas nós queremos, a nossa situação, a nossa necessidade é sempre maior e mais urgente do que a dos outros. Não é exemplo disso a atitude de criaturas que, diante de uma gravidez indesejada, dizem: sou uma criatura livre, tenho o direito de decidir sobre o meu corpo. A vida não me pertence? Sim, nós não estamos aqui. Quem somos nós? Em momento algum, nenhum de nós aqui acredita. Estamos. Nós sabemos, a doutrina espírita diz que sim, tem lá, né, as suas colocações, tem todo o seu contexto, nós entendemos, não estamos aqui para debater isso, nós estamos falando de lei de liberdade, mas da mesma forma, as criaturas que assim agem deveriam também ler o Missionários da Luz, lá, quando o Alexandre, explicando com o André Luiz, ele diz que 6 horas após a concepção, ali o espírito já está ligado, né, à mãe, ao útero, ali, ao óvulo. Então, a partir dessas 6 horas, você já tem uma concepção, né? Nós vamos falar isso com mais propriedade na aula que vai falar da lei de reprodução. Então, mas tudo isso não poderia ser evitado antes? Será que as criaturas são tão inocentes hoje, onde tecnologia, ciência, conhecimento está ao alcance de todos? Será que as criaturas não poderiam deixar chegar a este extremo? A pessoa sensata sempre deve pensar: será que a minha liberdade não estará esbarrando na liberdade do direito do meu próximo? Será que estou observando em relação aos outros o mesmo direito que desejo que seja observado para mim? Difícil. O nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda vence. Na casa espírita, na igreja, na congregação, no centro, nos templos de orações, né? Tudo isso ainda é mais fácil. Mas quando nós estamos no meio, na correria do dia a dia, das nossas tarefas, do nosso trabalho, muitas vezes nós esquecemos de algumas situações, que nós não podemos ser espíritas e nós não podemos ser cristãos apenas na casa espírita, mas em todos os dias e em todos os momentos da nossa existência. Somos livres para fazer tudo o que quisermos, desde que não interfiramos no direito do outro. Quando o uso da nossa liberdade interfere negativamente na vida do nosso próximo, incorremos em falta perante as leis eternas. Tudo aquilo que nós fizermos aos outros, tudo aquilo que precisa ser reparado. O Evangelho de Jesus é bem claro. Até o último J, né? Até o último hífen, até o último pontinho lá, o ínfimo detalhe perante a lei divina precisa ser reparado. Nossa, mas foi tão pouco, foi só um passo, foi só 1 minuto, foi só 5 minutos, foi só um fim de semana. Não interessa, vai ter que reparar. E em 1 minuto a criatura tira sua vida. Em 1 minuto, nós
podemos tanto avançar como regredir. Em 1 minuto, nós podemos fazer grandes obras, mas também podemos destruir muitos sonhos, muitas vidas e acarretar um sem números de consequências desagradáveis à nossa existência. Por isso, é necessário usarmos a nossa liberdade com sabedoria, a fim de que não nos tornemos vítimas de equívocos. Quando formos pedir a Deus, peçamos sabedoria. Os espíritos sábios eles estão colocados exatamente na faixa aí dos mundos puros, dos mundos felizes. Não está dizendo que eles já alcançaram a plenitude. Espíritos sábios é o que todos, porque já sabem as consequências, os desdobramentos, sabe dos perigos, sabe o que é paixão, sabe o que é amor, sabe o que é temporário, sabe o que é passageiro. Então, peçamos sabedoria, mas saibamos onde aplicá-la. Não adianta pedir sabedoria e sair blasfemando, xingando e ofendendo. Não adianta pedir sabedoria e não respeitar a nossa família consanguínea, onde estão os nossos maiores adversários, inimigos ou desafetos. Então, pedir sabedoria é colocarmos na condição de que já somos capazes de buscar primeiramente as coisas de Deus, pois sabemos que tudo mais nos será acrescentado. Viver livremente não significa viver sem correntes e sem algemas. Viver livremente é simplesmente ter consciência de que nós estamos aqui sob a proteção do Pai e de que Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. E assim chegamos ao final da aula da Lei de Igualdade e da Lei de Liberdade. E a semana que vem, se for permitido por Deus e por Jesus, nós estaremos aqui falando da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, que também poderia ser conhecida como a Lei de Reencarnação, que é a justiça, o amor e a caridade do Pai para conosco, de Jesus, que um dia nos chamou, nos convidou, mas tão poucos se esforçam para ser também os escolhidos. E acabou.